Adoro fazer esse brinde. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no nosso podcast preferido toda sexta-feira à noite. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que todos os dias, gente, todos os dias, a gente se depara em sala de aula. Nós que estudamos gênero, muitas vezes a gente se depara com a pergunta, mas e o feminismo? E aí a gente percebe o quanto de achismo existe na definição de feminismo. Então hoje a gente resolveu fazer um programa para contar para vocês, para discutir aqui um pouquinho, numa linguagem mais fácil, o que é feminismo. E aí você vai entender que não tem por que ficar com essa armação toda, com esse medo todo. Eu sou a Anne Caroline. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou Catuxa, prazer, mentira. Eu sou a Aniele. E eu sou a Marcela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos ao nosso programa. E aí, gente, olha só, todo mundo acha que o feminismo é um movimento que quer acabar com os homens, que quer colocar as mulheres no poder, extirpar os homens da sociedade. Deveria ser? Deveria! Olha mas só, não. gente! Mas a gente percebe que a imprensa, ou muitas vezes o desconhecimento das pessoas, vai trazendo aí uma ideia errônea, como todo e qualquer movimento social. Então, vamos começar pelo básico, Feminismo é um movimento social, e aí eu deixo para vocês. O que mais é o feminismo? Eu acho que a gente pode falar que não existe só um feminismo. Existem vários, porque não existe só uma mulher. Existem várias. E eu acho que dentro disso, existem feminismos, mulheridades, mas eu acho que existe um ponto em comum. E esse ponto em comum é pensar que esse movimento, ou esses movimentos, estão articulando teoria e também articulando prática política. Prática política que atravessa no meu cotidiano, na minha relação de afeto com vocês, e na minha relação com os outros, Então, acho que exige muita delicadeza e muita seriedade, mesmo que com um bom humor. Mesmo que tomando vinho. Mesmo que tomando vinho, para a gente poder entender um pouco sobre essa imensidão, porque eu acho que é imensidão, Acho que quando a gente pensa feminismo, a gente vai pensar nas mulheres enquanto sujeitos marginalizados, e pensar que precisam ser feminismos porque algumas mulheres estão à margem da sociedade mais de uma vez. Algumas mulheres vão ter outras perspectivas tangenciais que precisam ser articuladas nesses movimentos políticos, sociais, culturais, e acho que é essa questão que a gente pretende tratar e que a gente trata diariamente, E aí, gente, antes de falar um pouquinho sobre os feminismos, já que o Rani bem colocou, você colocou bem, Ana Carolina? Feminismo e machismo, gente, não são palavras opostas aí. O contrário de machismo não é o feminismo, que é também uma grande confusão que as pessoas fazem, Quando a gente fala de feminismo, nós estamos falando de um movimento político, que tem tanto teorias quanto ações, como o Rani bem coloca aqui, que vai aí tentar essa ideia de uma equidade, de uma... de transformação social, no sentido de que não é uma coisa de vamos acabar com o outro, mas vamos colocar todos, e todas e todos aí dentro de um espaço. Agora, quando eu falo de machismo, não estou falando de um movimento político, eu estou falando de uma prática cultural que naturaliza a violência contra a mulher, que coloca sistema de opressão, violência, objetificação. A gente tem muitas coisas envolvidas no feminismo, no machismo, e que as pessoas transferem como se o feminismo fosse o oposto, e não é. Então, uma coisa é machismo, que isso fique bem claro para você aí de casa. Outra coisa é um movimento feminista, e aí os movimentos feministas, que a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho, para você entender, porque também não dá para a gente esperar que todo mundo saiba as coisas, e às vezes a gente fica nessa expectativa que as pessoas, você fala e como se fosse uma coisa natural, todo mundo soubesse. Não, a gente entende que nem todo mundo sabe o que é, mas quando a gente vai criticar algo, é importante, gente, saber um pouquinho. Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque a gente sabe que nem todo mundo conhece o assunto, a gente sabe que nem todo mundo conhece a temática, mas todo mundo critica. E eu acho que isso é fundamental. Eu não vou me colocar na posição de crítica de algo que eu desconheço. Primeiro eu preciso conhecer, estudar,
formar uma fundamentação, formar uma base para poder até rechaçar. E é possível criticar. A gente vinha conversando antes, e o Rani até falou, todo mundo está sujeito a críticas. Todo mundo está, inclusive as diversas teorias feministas estão sujeitas a críticas, mas a gente só pode criticar algo que a gente conhece. E é assim que elas se desenvolvem, né? Se não houver crítica, se não houver um movimento de choque, todo mundo for homogêneo, a gente não consegue avançar em nada, porque a partir desse choque, não sei, né? Nós temos uma psicóloga aqui, eu tenho medo de falar alguma coisa, ela era assim... Raniele está sendo radical, né? Mas eu acho que é do ponto de vista dos movimentos, né? Da ideia dos movimentos sociais, é a partir desse choque que a gente consegue construir o novo. Sim, né? com Dentro certeza. da filosofia, da sociologia, né? Das ciências sociais, a gente tem alguns termos que explicam isso. Né? Até para tirar da academia, né? Dentro das rodas de café, porque ontem mesmo a gente estava sentada tomando um café e falando aqui de perspectivas Ninguém diferentes. me convidou, eu quero deixar muito claro que eu não fui convidada para esse momento, ok? Excluímos a Rani, vamos embora. Mas e aí, então, vamos lá, quem quer começar falando de qualquer feminismo? Acho que a gente pode falar um pouquinho, cada um, né? A gente não vai falar sobre todos os feminismos, mas o que vocês acham assim, que é relevante que a gente comece falando, né? Eu acho que a gente tem que alfabetização. A gente tem que começar dizendo, né? As pessoas têm muito medo do feminismo, né? Assim, como se fossem mulheres violentas que vão, né? Assim, e eu acho que essa é a primeira coisa, é uma coisa muito importante, assim, o feminismo, né? Os vários feminismos, ou os vários movimentos sociais, quaisquer que sejam, aqui a gente está falando só de um deles, mas são muitos, né? A gente busca condições de igualdade para ter uma sociedade menos violenta, uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade em que a gente possa andar na rua sem ter problema, sem ter medo. Então, como é que isso pode ser ruim? Né? Então, acho que a gente tem que começar desconstruindo um pouco esse nome, né? Assim, ultimamente a gente vê aí um embate, uma polarização entre as opiniões e a gente tem muita dificuldade de escutar o outro. E aí esses termos, eles foram sendo naturalizados. Ah, mas você é feminista, então não converso com você. E eu acho que é importante a gente desconstruir algumas ideias, nesse sentido que a Ana está falando, que são fundamentais para que as pessoas deixem de lado esse estigma em relação ao feminismo. Certo. Ponto 1. O feminismo não é contrário à religião. Ponto 2. Por favor. O feminismo não é contrário à família. E ponto 3. Feministas não necessariamente, o que não significa que elas não podem ser. Não necessariamente são mulheres que não se depilam, que são masculinizadas e que vão partir pra briga e que vão escrever cartazes. Raivosas, violentas. Escandalosas. Mas a gente pode ser, porque também existem homens assim. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos em uma sociedade plural, nós somos sujeitos plurais e existem todos os tipos de sujeitos. Mas eu acho que é importante romper esses dois primeiros estigmas antes de mais nada. Não é um movimento contrário à igreja, não é uma pauta igreja, do nem, movimento, e né, nem gente? contrário à família. Eu fico indignada, eu vejo, né? Gente, eu fico sem ter o que falar. Quando eu vejo, eu tô falando, já faço os stories, né? Quando eu vejo alguém assim, mas feminista tem religião e tem família. Cristã, você não pode ser feminista. Você você não pode ser feminista. Porque o feminismo defende o fim da família. Gente, onde que o feminismo defende o fim da família? Aí você vê que são pessoas que às vezes estão falando sem ter o mínimo de uma base, de uma leitura. Essa imagem, eu acho que um desses culpados é a mídia. Com certeza. Né? É a mídia e a nossa falta de acesso mais tranquilo, né? Como o espaço do Feminivinho. O Feminivinho, ele constrói esse espaço para a gente poder dialogar, para a gente poder formar e levar informações às pessoas, mas de uma forma muito mais descontraída, de uma forma muito mais tranquila e tal. Que é o que falta muitas vezes em espaços que são oficializados como espaços de informação. Sim. Por exemplo, a escola, né? Sim. Por exemplo, a universidade. São espaços que, teoricamente, têm de discutir essas questões, né? Mas muitas vezes fazem essa discussão
de uma forma muito distanciada da prática cotidiana. Ou proíbem essas discussões, né, gente? Porque a gente tem vivido um momento aí que se você fala de feminismo na sala... Gente, às vezes eu falo assim, não, porque não sei o que do feminismo. Aí, professora, não fala sobre isso, porque se você falar sobre isso vai dar treta aqui. Porque falaram na aula passada e não sei o que. Eu falei, eu quero ver quem falaram. Quem falaram sabe o que é? Porque, gente, olha... como a gente estava vendo um especialista em feminismo, né? Todo mundo. Eu falei, pra que eu tô me matando de ler, gente? É Às só vezes falar dá que eu até sou uma tristeza, né? especialista. Porque a gente tava aqui falando de autoras e eu até brinquei com a Ana. Enquanto os meninos estavam discutindo as autoras brasileiras, eu falei assim, meu Deus, eu tô me sentindo um neném, porque eu nunca li tudo isso. Então, assim, pensa, o tanto que a gente lê, e olha, eu já li muito, mas o tanto que a gente tem que ler pra poder formar algum conceito mínimo sobre o que seja feminismo, sobre o que sejam os diversos feminismos, aí vem alguém que só viu alguma coisa na televisão e falou, feminista é X. Meu Deus. Feminista Eu quer matar acho as que- pessoas, quer matar os bebês. Comer criancinhas, é E igual são comunista. imagens de controle. E aí, assim, a gente precisa de explicar isso porque tentar demonstrar, eu acho que isso acontece muito, tentar demonstrar que mulheres feministas ocupam um lugar específico. E elas devem ocupar aquele lugar específico. Porque, do contrário, elas estão positivando, né? Elas estão tornando positivas a imagem de que elas têm esse girl power, né? Então, não pode ser uma feminista Sim. e uma advogada de sucesso. Não dá para ser uma Não dá pra ser feminista e ser toda patricinha. Não, isso, é aquilo que você não pode ser. E aí quando você na coloca que verdade... não pode ser e aí a gente fica nessa bagunça, né? Quando na verdade a gente é muito mais complexo do que isso, né? Eu acho que isso é tão interessante, torna a gente assim singular, né? Eu posso ser professora, psicóloga, mãe de pet, né? Então a gente tem tantas possibilidades. E aí, mas se você Nem é vou falar as feminista, outras coisas. Tô aqui pensando na mãe de pet, eu já pensei. mãe de planta, Mãe de planta, eu pensei, gente. Que cozinha. né? E aí a gente tem que ser uma coisa só. Se eu sou uma coisa, eu não posso fazer outra. Então eu acho que isso passa também de uma questão de como as mulheres, né, historicamente, vocês vão poder me falar melhor sobre isso, né? A gente foi sendo enclausurada, né? A gente tem que ser colocada numa redoma e quando a gente vai para esse movimento de se libertar, para esse movimento de se abrir, de conversar, de poder falar o que eu acho das coisas, não o que o outro acha que eu tenho que achar, eu acho que isso começa, a gente recebe essa violência de volta. A contracorrente, né? Toda vez que a gente tenta romper um paradigma, a contracorrente, ela existe. O paradigma tenta se sustentar. Eu vou contra ele e ele vem contra mim, é natural. Então, acho que é natural quando a gente tenta quebrar essa ideia, essa construção histórico-social que nos trouxe o patriarcado, que nos trouxe o machismo, ela é muito longa. Então, a gente vai tentando romper e por isso é que é preciso a gente estar unido, a gente se sustentar, a gente compreender que mesmo diante de erros, é preciso suportar as outras mulheres, é preciso estar de mãos dadas, ainda que a gente não concorde com tudo, é preciso estar sempre atento para que a gente não fortaleça essa construção histórico-social, porque ela vai vir com tudo na contracorrente. Porque a convenção é essa, né? É mais fácil você ter um comportamento cotidiano, que é esse comportamento que nós somos criados para ter, do que ter um comportamento de crítica. Exatamente. E aí eu não sei vocês, mas eu caio em grandes contradições o tempo inteiro. Nossa, Todo dia. gente, todos os Todo dias. dia. inteiro. Tem dia que eu olho e falo assim, meu Deus, peraí, como que eu tenho que pensar agora? Aí eu falo, não, eu li isso, não, mas eu li aquilo. Ah, mas eu me sinto assim em relação a isso, né? Não, pera, Todos não os faz dias. sentido, né? Mas eu acho que essa coisa da gente se colocar em questão é muito importante, porque a gente não sabe de tudo mesmo, a gente não vai dar conta de tudo, a gente não tem todos os conceitos, mas só de você parar e pensar, falar, nossa, será que essa prática aqui... E uma outra coisa que a gente escuta muito, por exemplo, as mulheres, não sei se vocês já escutaram isso, eu acho que já, né? As mulheres são as mais machistas. Ah, todo dia. Não Ah, posso falar todo feminismo. tempo. Essas As narrativas, né, assim, que mais uma vez vão só reforçando determinadas condutas, né, de que as mulheres são culpadas por tudo que acontece, inclusive pelo que acontece umas com as outras. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar de pronto, assim, a romper, a pensar sobre isso, a questionar, a problematizar, porque todas nós, né, e falando mulheres, mas pensando
mulheres trans, pensando no público LGBTQIA+, a gente precisa entender as opressões que nós estamos... E eu acho que eu preciso de falar uma coisa aqui, né? Às vezes, para quem que tá vendo... Presta atenção nessa pessoa. Porque eu falo para todo mundo, ele vai ser muito famoso um dia. E ele não pode esquecer que ele esteve aqui, que foi daqui, que ele saiu para o mundo, assim. Porque Ranieri é uma pessoa de uma inteligência, de uma bagagem teórica. É a pessoa que mais critica as teorias que eu conheço. E que faz sentido. O homem é poderoso. Vou falar, viu? Essa bicha arrasa, vai longe. Anota isso também. Ranieri Pereira. Por favor, continue, querida. Não, mas para poder falar um pouco por que eu tô aqui, né? Porque eu acho muito estranho. E do ponto de vista político mesmo, né? Por que tá uma gay branquela, né? Ou que pode ser lida como branquela, né? Falando sobre feminismo. Uhum. E aí não tem por que não falar sobre feminismo e não se colocar como um aliado dessa perspectiva, dessa forma de ver a vida, porque assim, sem tudo que o feminismo produz, seja teoricamente, seja do ponto de vista político, não tem libertação LGBTQ. Não tem como eu pensar num processo de finalização da homofobia quando uma das raízes da homofobia é a ideia da subjugação feminina, né? Sim. Quem mais sofre com a homofobia são quem? Quais homossexuais, né? São os homossexuais, muitas vezes passivos, que utilizam aí de uma performance mais feminina. E são associado à mulher é uma a- coisa ruim. Então, Exato. se você é gay, você tá perto da mulherzinha. Exato, e o que é uma mulherzinha? Então, assim, o feminismo, ele tem que ser visto como algo que é uma munição política, uma munição teórica para qualquer pessoa que seja LGBTQ. Por exemplo, para as relações lésbicas. Quando que a gente vai sentar para poder entender e discutir que essa dinâmica do prazer, né, quando ela é vista fora da ideia da presença do homem, ela é sempre vista como algo para objetificar a mulher, né? As relações lésbicas, elas são vistas como relações que satisfazem o prazer de um homem hétero. E aí entra toda uma questão de sexualidade e tal. Então, assim, discutir desse ponto de vista, desse lugar aqui que eu ocupo, né? É tentar pensar essa zona de aliança, Sim. essa zona de como a gente pode construir junto. E mais do que isso, eu acho que o feminismo, ele traz pra gente a ideia de que as mulheres sozinhas não vão produzir a revolução. E a revolução no sentido de acabar com o machismo. Sim. Daí não só Precisa como de aliança. machismo, mas aí é importante pensar no quanto as minorias precisam estar unificadas. Porque somente as minorias unificadas podem tentar fazer um movimento que consiga romper com todas as hegemonias. Não no sentido de acabar com as hegemonias e dizer, olha, por exemplo, as mulheres vão acabar com os homens. Não, de maneira nenhuma, não é isso. Mas dizer, as mulheres estão aqui e não são objetos. As mulheres estão aqui e não devem ser subalternizadas. Os homossexuais estão aqui e não são menos que os heterossexuais. Não é destruir os heterossexuais, até porque isso não faria sentido algum. A ditadura não é uma gay, ditadura né, que as gay. pessoas andam Embora falando. eu defenda, tá? Assim, quanto menos Acho mais. que... Mas eu acho que aqui, ó, na nossa mini biblioteca do Feminivinho, né? Tem uma das nossas autoras que a gente geralmente conversa, que é a Angela Davis. E a Angela Davis fala dessa necessidade de solidariedade. Eu tenho que ter solidariedade com a Anne, da mesma forma como a Anne tem que ter solidariedade para um homem hétero, por mais difícil que às vezes possa ser. Estou meditando. E também uma solidariedade com todas as mulheres. A gente precisa de construir aquilo que talvez seja um traço de uma sociedade muito machista, né? Que é a ausência da possibilidade de afeto. Eu não posso ter afeto para com as outras pessoas. E Eu como é acho diferente, né? que nesse sentido, só frisar uma coisa que você disse, que é das alianças, né? Assim, aonde é o meu lugar ali de protagonismo, né? E aonde é o meu lugar de aliança. Eu Isso. acho que isso é muito importante a gente saber, até porque todos os espaços
geralmente os espaços sociais estão centrados na figura do homem, na figura masculina, né? Então o feminismo, né, os feminismos e os movimentos sociais de mães, de trabalhadoras, são esse espaço de protagonismo das mulheres, isso eu acho que é muito importante a gente dizer, mas a gente precisa de alianças, e assim a gente caminha. Exato. Olha, vocês falando sobre essa questão do movimento social, a Marcela falando das minorias aqui, eu li um texto para a prova de línguas que eu fiz, um texto em espanhol, e uma coisa que ele estava problematizando são como são os movimentos sociais hoje, né? Porque a gente já teve a ideia, por exemplo, o movimento social dos trabalhadores, que é um movimento muito amplo. Nós estamos aqui falando de achismos e feminismos, né? E aí ele vai e problematiza a seguinte questão: hoje os movimentos eles são muito sectários ou eles são muito de identidades. Então, por exemplo, dentro do feminismo, nós temos o feminismo interseccional, a gente tem aí, como o Rani estava colocando, né? Quem fala que a gente tem... Joana. A Joana, Joana, beijo, a gente ama. Vem pra cá, vem falar com a gente também. Rani, ela está prometendo te trazer aqui. Meu Deus, gente. Olha a tese de doutorado dele. Ai, que papo baixo astral. Vamos mudar de assunto. Mas Se estiver fugindo, cola feminismo nele. tem nome e sobrenome, né? Então hoje a gente já fala, a gente tem o feminismo interseccional, o feminismo negro, a gente tem o feminismo lésbico, trans, a gente tem várias vertentes, feminismo liberal, né? Não que a gente tem hoje, a gente vai identificando que existem aí pautas diferentes, porque somos mulheres diferentes, né? Porque somos indivíduos dentro de uma sociedade. É claro que a gente tenta sempre pensar que existe uma pauta maior, né? A pauta da identidade, né? Contra uma sociedade que oprime o gênero, né? Que oprime as mulheres e que mata as mulheres. A gente tem visto tanta coisa, gente, todos os dias. Às vezes dá um cansaço, vocês não sentem isso, não? Nossa. Eu falo, meu Deus, parece que a gente luta, a gente conversa, e todos os dias mulheres morrendo porque são mulheres, gays morrendo porque são gays. Eu não aguento mais chegar em sala de aula e um aluno fala assim, professora, fulano levou uma facada na rua. Por quê? Aí a pessoa vai me contar, levou uma facada porque a pessoa passou e falou assim, morre sua bicha, sabe? Por ser Essa é a né? única razão. Só por existir. Exato. Então, assim, ninguém mata um homem e fala, morre porque você é homem, apesar da vontade. Deveria. Você poderia falar, então, Deveria. do feminicídio. Por que tem que ter? Por que o nome é feminicídio? Por que tem esse tipo de... Eu acho que isso é muito importante, esse tipo penal. Tá. Marcela penalista, gente. Precisando, contrate, Não, por porque favor. as pessoas acham que, só pra introduzir, elas acham que não é importante ter um crime que é tipificado dessa forma. Por que que é? Por que faz diferença? Bom, é engraçado, porque essa é a pergunta mais recorrente que a gente tem em sala de aula. Pra que qualificar o homicídio? Porque, na verdade, o feminicídio não é um novo tipo penal, não é um novo crime. Ele é o crime de homicídio, então matar alguém, só que com uma pena aumentada, que a gente chama de qualificadora, porque esse homicídio ocorreu contra uma mulher só pelo fato de ela ser mulher ou em situação de violência doméstica. Então, são as duas possibilidades de a gente ter um feminicídio. E aí os alunos perguntam muito, por que precisava disso? Bom, homem morre porque homem tem uma tendência a viver menos, né? A gente vê que homem gosta de brigar. Homem mata homem, homem mata mulher, né? Isso. Quem Então, mata assim, mais são os homens. As porcentagens. E aí, gente, a gente tá trabalhando com questões numéricas, né? Não é achismo, não tem nada de... eu acho que é isso. Não é isso. São números. Homens morrem em brigas de bar, brigas de trânsito, porque o homem gosta, às vezes, de provar a sua masculinidade, né? Então, eu sou mais homem, então quem manda no trânsito sou eu. Tô tentando E a ser... gente só pode observar isso graças ao feminismo. As discussões que a gente... Já as mulheres, gente, quando elas são assassinadas, então quando elas têm a sua vida tirada por outra pessoa, o maior percentual que nós temos é de mulheres que são assassinadas Pelos companheiros. ou pelos companheiros em situação de violência doméstica ou em razão de serem mulheres. O que é isso? Eu entendo que por ela ser mulher, a vida dela vale menos e ela não deveria, por exemplo, ter ganhado um cargo que chama atenção. Esse cargo tinha que ser meu. Esse cargo, quando um homem pensando, né? Então esse cargo tinha que ser do homem, não da mulher.
essa mulher tinha que ter transado comigo, ela não quis transar comigo, então ela vai morrer por isso. Ela não aceitou, a gente viu recentemente, né? Não aceitou namorar comigo, então eu acabo com a vida dela. Olha, isso é descabido. Não é minha, não é de mais ninguém. E eu acho que entra numa coisa, né, de que existe uma expectativa. Eu acho que existe uma expectativa social De que a mulher da sirva. forma como a mulher deve se portar. Isso Qual que é o óbvio, papel né? que ela Tem um deve papel cumprir. social. E quando ela não cumpre esse papel, ela é punida. E às vezes com a morte. Quando não é com a morte, é uma tentativa, né? Ou até de silenciamento, gente. Eu já ouvi, eu não vou muito longe, não. Vou pegar aqui o meu ambiente de trabalho. Eu já ouvi discursos dentro de universidades grandes, a gente não pode falar nomes, né? Do tipo, um professor assediar uma aluna, acontece, né? Tal. Não sabe o que ele faz do portão para fora, tá tudo certo. Mas uma professora, né? Ora, qual é a diferença? Se o lugar, né? Universidade, né? Que todo mundo é maior de idade, Todo que mundo maior de idade. mundo tem Mas assim, eu consciência entendo do a que tá relação dos assédios. Eu nem tô falando da relação do assédio, mas eu tô falando assim. É sempre essa coisa do que uma mulher que se dá ao respeito Lugar não social faz da isso. mulher, Um total. homem é normal, homem sempre fez. Aham. E eu acho que disso que a Marcela estava falando é tão interessante, porque mesmo as mulheres que cometem crimes, né, as mulheres que são presas, geralmente não tem a ver com crimes de Não. violência, são ou... Né, Existem, mas a estatística é tão pequena perto da outra. Porque aí, às vezes, essa professora, mas você sabe que tem mulher que mata homem? Eu sei, gente, eu sei, eu não sou burra. Eu ia falar, eu eu ia ser leio. muito tóxico agora. Mas tá tudo bem, vambora. Respira. Sabe que a gente discute muito isso, né? A gente trabalha com criminologia dentro do direito e existe a criminologia feminista. E aí, a gente tem discussões nesse sentido de dizer, às vezes a mulher não tem o direito nem de ser criminosa. Não, A gente não dá o direito Como a assim, ela você é nem mulher? de Você é cometer santa. e mesmo dá licença? dentro do crime, dentro do tráfico de drogas, por exemplo, que é o meu objeto de pesquisa, nós também estamos em posições de subalternidade. Ou seja, né, essas opressões das quais a gente está falando aqui, elas estão para todos os espaços. Mesmo no crime, na academia, em qualquer espaço que a gente está Com conversando. Que a gente não deixa a taça vazia, né? Gente, Nosso assim, combustível do feminizinho, né? vocês Você fala, repararam, combustível que ainda tá o podendo. quanto Ana, Carolina e eu estamos poderosas hoje? Olha essas Olha calças. essas calças, gente. Não, vamos falar sério, a gente tá Falando podendo. sobre... Olha o Rani ali sem vinho, gente. Eu tô quase lá, gente. Tô quase lá. Peraí. Calma, não pode. Tá bom, vamos lá. esperar. Ele termina a taça. Continue, Ana. Nunca termina. Não, era isso, assim, o quanto em qualquer espaço em que a gente esteja, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, né, todas essas questões, elas estão inseridas, não tem um dia que a gente não pode ser feminista, por exemplo, né, ou um dia que a gente não tenha que lembrar que enquanto mulher, enquanto LGBT é difícil, é violento, enquanto mulher negra, a todos os momentos a gente é lembrada disso, né, e A gente se policia todos. E a gente não precisa de ser lembrado, porque a sensação que eu tenho, enquanto um professor, enquanto um homem gay, é que eu tô numa condição de guerra. Porque não existe, Total. não existe Nossa, uma legislação, por mais que a gente, né, tenha conquistado direitos, vocês, enquanto mulheres, também tenham conquistado inúmeros direitos, não existe um dia que não tenha uma notícia de alguém nosso morrendo. Assim, todos os dias. E de todas as formas possíveis. Da forma mais simbólica, e aí a gente passou por isso há muito pouco tempo com a questão política, da forma do dia a dia, do cotidiano, desse feminicídio, dessa homo-lesbo-transfobia do dia a dia. Não tem, parece que é uma guerra. É uma guerra, né? E aí, uma vez eu levei uma pessoa para falar sobre religiões afrodescendentes na faculdade. E uma fala que essa pessoa fez foi a Cidinha. Ela fez uma fala que foi muito marcante para mim. Ela falou assim, as pessoas falam que às vezes as pessoas, né, de religiões de matriz africana são violentas ou são agressivas. E ela começou a narrar situações cotidianas em que ela precisava resistir. Uhum. E aí eu te pergunto, se todos os dias você for massacrado, se todos os dias onde você entrar você precisar provar o seu valor, você precisar provar, né, a sua eficiência, só por ser quem você em algum momento vai estourar. Não existe, gente, uma sanidade mental que te garanta ser zen 100% do tempo. Então, nesses momentos, E acho eu que nem consigo precisa, entender né, amiga? reações, né? Não E a precisa. gente anda armado por conta disso.
Foi meu Armado no sentido- aniversário. Armado não sentido- armado. Vou explicar, tá, gente? É que na última semana foi meu aniversário. Depois a gente e é presa, né? até se reuniu, né, para comemorar. E eu acho que todo jantar, todo encontro que a gente tem sempre acaba quando tem uma pessoa que não é feminista ou que não é próxima a isso, né? A gente sempre tem um embate. Que é esse embate de que as pessoas sempre nos taxam como ou violentas ou como grossas, né? Porque a gente tá numa espécie de, ok, hoje eu acordei, eu preciso de vestir a minha armadura. Se eu não vestir a minha armadura, eu vou ser violentado de alguma forma. Isso, exatamente. Infelizmente. Que, assim, psicologicamente, né, isso é tão profundo, assim, porque todos os dias, ao receber demandas, ao receber microviolências, que não quer dizer que elas sejam pequenas, né, mas que às vezes elas são invisibilizadas nos ambientes em que a gente está, né, não tem como a gente não criar alguma postura, né, então, eu acho que isso é tão importante, assim, da gente falar, né, que às vezes você encontra ali com uma amiga, com alguém que tá, assim, um pouco mais chateado, que tá ali um pouco com uma postura que você fala, nossa, precisa disso, né? Porque também existe aí a cultura da felicidade, a gente tem que estar feliz o tempo inteiro e tal. Então, assim, isso é tão importante a gente saber que cada um Alegria tá aí tóxica. nas suas microguerras cotidianas, passando por tantas coisas, e eu acho que esse é um espaço, assim, da gente dizer, né, o que a gente bem, não tá bem o tempo todo. É isso. Isso, tá tudo bem, não tá bem o tempo todo. E assim, eu acho que a gente é exatamente isso, a gente é massacrado o tempo todo. E algumas pessoas mais do que outras. E aí, nesse sentido, eu até queria que a Ana falasse um pouquinho mais com a gente, por conta do lugar de fala, que eu nem gosto muito dessa expressão, mas eu acho que é mais seu. Como que pra você, Ana, enquanto mulher negra, ocupar esse espaço de resistência? Ele é necessário, ele é orgânico, né, assim, porque estar aqui num espaço, né, de um canal, de ser ouvida, de poder estar no lugar de ser ouvida, né, começa por aí. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, por exemplo, não só pela questão da raça, mas pela questão da idade também, que era uma outra questão que pegava, né? As pessoas não achavam que eu era cadê a professora, né? Chegava na sala e aqui vos fala, era a professora. Então, esse espaço, assim, primeiro, né, de muitas vezes ser única nos lugares, o que parece, assim, muito bom, nossa, mas você chegou lá, nossa, né, a meritocracia dando essas pitadas, assim, de violência, né, e não é bom ser a única nos lugares, não é bom estar nos lugares, porque precisa ter uma pessoa tal. Muitos lugares onde eu atingi, eu não vejo os meus pares, as minhas iguais, eu não encontro, então... É uma sensação de solidão também, né? Total. Penso eu. E luta sozinha, né? Eu acho que não é sozinha porque eu tô aqui porque outras me apoiam e outras não estão, né? Então, de todo jeito, não é sozinha, mas assim, eu acho que é um lugar muito desafiador. É um esforço constante, é muito desafiador, assim, é você estar ali na linha de frente. Não sofrendo. é sozinho, eu acho, porque você carrega outras pessoas nas suas costas, né? Pessoas que vêm atrás e que vão ocupar esses espaços, porque vão, gente. E na verdade também é um lugar de muito privilégio, só para marcar também, né? Assim, porque outras mulheres negras estão em outros espaços de muita violência e muito mais difíceis de estarem, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar é que, por exemplo, a educação me deu mobilidade social, isso para mim, assim, é fundamental dizer isso, onde eu tô hoje, tem a ver com a minha trajetória acadêmica, tem a ver com educação pública, os espaços em que eu estive, eu sou professora de educação pública também, isso para mim é muito importante, então, isso me dá outros lugares e outras possibilidades, mas isso também não me exime de sofrer violências cotidianas. E eu acho que, uma das coisas que o feminismo, não só o feminismo negro, né, mas como o feminismo decolonial e alguns outros feminismos têm elaborado, é essa ideia constante da gente entender que há uma ancestralidade. Outros vieram antes para que esse caminho, para que a gente conseguisse ocupar esse caminho, né? Com certeza. Isso dá uma calma, mas ao mesmo tempo um desespero muito grande. Não sei responsabilidade. E responsabilidade. Eu acho que até a sensação de fraude, às vezes. Eu falo muito pra Anne sobre isso. Eu falo assim, às vezes eu tenho a sensação de que
outras mulheres poderiam estar ocupando esse lugar, que talvez... Mas isso tem a ver com a nossa síndrome de impostor e impostora. Mas esse é assunto para outra live, né? Olha, para outro podcast, né? Porque agora a gente está se acostumando com as terminologias. Mas a questão que eu quero propor aqui é que a gente traga mais desses assuntos, né? A gente tem aí as colunas que a gente escreve no Instagram, você pode seguir a gente no Instagram. Então, segunda-feira a gente traz uma coisa, terça outra. A gente está sempre trazendo informações. E a gente também quer que vocês interajam conosco, né? Então, trazendo aí as suas experiências, as suas expectativas, né? Como eu sempre falo para vocês. Sugestão de tema, sugestões né? de tema. Sim. E aproveitem, né? Que aqui é um espaço que a gente pode conversar. A gente está pincelando e provocando vocês aí de casa a pensar sobre determinados assuntos que nós nos deparamos todos os dias e que às vezes a gente fala, não, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Não quer dizer que nós sabemos tudo, porque a gente está numa busca constante aí para entender cada dia melhor, cada dia mais, né? Os movimentos o movimento, né, de feminismos que a gente tem. A gente está nessa posição de embate, sim, porque acho que todos nós aqui somos inconformados com as desigualdades, com as violências, né, com tudo que a gente passa. Mas é muito importante que você contribua, né, e que você coloque a sua voz, porque a gente quer dar voz para vocês, né? Então sigam a nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal aí, deixe seu like, é claro, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo. E mande um Pix. Olha, gente, meu e-mail, tá? Mas compre a nossa caneca. Aceitamos encomendas. Eu quero deixar uma provocação para quem está nos vendo agora, tá? Eu quero saber como vocês daí chegaram a conhecer o feminismo, né? Bora saber como que as pessoas conheceram o feminismo. Quais são suas fontes? O que é feminismo para você? O que é feminismo para você? Acho que isso vai ser importante pra gente. Acho que a gente pode colocar um post essa semana, o que é feminismo pra você. E aí vocês vão colocando, contribuindo aí pra gente até problematizar isso mais adiante. Exatamente. Né? E também nos contar as fontes, né? Porque eu acho que é bacana a gente saber como também. Como é que você conheceu porque a gente o tá feminismo, aqui com alguns né? livros, né, gente? Nós tentamos ler bastante, tem muita poucos, coisa. Né? Quanto mais eu leio, por exemplo, me deparei semestre passado, graças a Eliane, que é uma querida. Beijo, Eliane. Eu sempre mando beijo pra todo mundo, né? A gente parece a Xuxa. Beijoqueira. Gente, hoje a gente não mandou beijo ainda pra Tati. Tatiana. Que tá faltando Tati, Tati, é mesmo. Faltou Beijo, você, amiga. Tati. Beijo. Mas que vocês coloquem pra gente, porque às vezes nós estamos acostumados, né, a pegar textos, a gente tá nesse ambiente acadêmico. Mas eu gosto muito de saber de onde as pessoas têm conhecido o feminismo, né? Então conta pra gente. E, né, nessa vibe, assim, eu queria também propor um brinde, né, ao não achismo. Ai, coisa boa. Ao conhecimento, ao não achismo, né? Viva a informação. Antes da gente se despedir, Anne, vamos mandar beijo para as pessoas que estão sempre com a gente? Vamos, eu a acho gente que elas não pode merecem, esquecer, né? Eu acho que Digital Misterioso merece nosso super beijo, Fábia merece nosso super beijo, Ricardo merece nosso super beijo. A Tati, que é nossa fundadora, junto com a Anne, que não tá aqui hoje, merece beijo, nosso Tati. amor eterno e nosso super beijo. A gente tem várias pessoas. Karen, Gardênia. A gente tem a Denise, que já fez várias Esdra, lives com a gente. A Esdra, Denise. maravilhosa. Quem mais, gente? Jorge. Jorginho. Jorge. Perfeito. Tudo na nossa gente. vida. E nós vamos ter outras pessoas por aqui também. Aguardem. Nosso agradecimento também a quem teve uma parceria com a gente durante muito tempo, que foi a TV Resistência. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso amor por vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Quero aproveitar, gente, porque vocês sabem, né? A gente tá aqui gravando, a gente precisa, né, de patrocinadores, muita coisa. Nosso momento merchan, né? Quero agradecer o pessoal da Manolo, que trabalha aí com moda, com skate, com streetwear, né? Muito massa. Esse look mara. Aqui. E um beijo pra Viviane Calaça também, que está aqui, né, contribuindo pro nosso look de hoje. Um beijo pra vocês. Até sexta que vem.